Olá, Verde. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito maravilhosa, muito interessante, chamada Débora Gomes. A Débora Gomes é uma YouTuber. Ela tem o canal dela, que é Débora Gomes, lá no YouTube. E também tem o seu contato no Instagram, em que ela posta bastante coisa bastante interessante sobre eh, o transtorno, né, borderline. E eu acho muito interessante a gente ter essa conversa com ela. Primeiro que ela vai ajudar muito a gente a compreender o TPB, compreender também algumas coisas que as pessoas ficam em dúvida. Fala como é que é esse comportamento, como é que foi o histórico, como é que a pessoa descobriu, etc. e tal. Então eu acho legal a gente bater o papo com alguém que pode esclarecer e pode falar muito a respeito, né? Então, boa tarde, boa noite, Débora. Então, é um prazer você estar Opa, aqui com a gente. E obrigada. então vamos lá. Eu antes de da gente começar a conversar, eu vou colocar alguns slides tentando mostrar aquilo que é, vamos dizer assim, a explicação técnica do que é um borderline, porque as pessoas se perguntam, tá, tudo bem, o que quer dizer borderline? Por que é borderline, né? E também um Sim. pouquinho sobre bipolar, porque depois eu acho que você explica um pouquinho para as pessoas, né? Porque muita gente pergunta, é possível que um borderline também tenha bipolaridade? Sim, é possível e são coisas diferentes e de espectros diferentes que a gente chama, né? São coisas muito diferentes. Então vamos lá primeiro passar rapidamente, são poucos slides só para a gente ter uma ideia e dar essa noção para as pessoas saírem do o que é isso, né? Então vamos lá. Então é isso aí. Primeiro vamos falar do transtorno borderline, rapidinho. Aí, agora vai. Então, o transtorno borderline é um transtorno de personalidade, né? Então, é um distúrbio grave que afeta a maneira com que a pessoa se sente e interage com o mundo. Isso que é importante o pessoal entender. O borderline, ele tem uma característica dele se comportar perante as pessoas, perante o mundo em que ele vive. Então, faz parte da personalidade dele. Os seus sintomas podem ser intensos e também prejudicar muito o funcionamento cotidiano, né? Atrapalha muitas relações humanas e é por isso que eu acho legal a gente compreender e tentar saber como é que a gente se relaciona com uma pessoa que tem transtorno bipolar, né? Desculpe, é, transtorno borderline. Então, uma das características é a instabilidade emocional, porque as emoções elas podem mudar muito rápido, deixando a pessoa confusa e incapaz muitas vezes de controlar as reações dela. Só falar, mas todo mundo é assim? Sim, só que no borderline isso é uma coisa mais intensiva. E a gente vai reparar que acontece, e quando acontece, a gente vê que é um pouco diferente do que acontece na maioria das vezes. A irritabilidade e a agressividade, às vezes a pessoa com TPB ela pode ter problema sim de lidar com a raiva e, com frequência, ela às vezes dá respostas exageradas de fúria. Ou seja, não provoca a onça com vara curta. E isso vale muito para o TPB, né? Quem tem TPB, a onça é brava. Se ela está brava, ela é brava. É só lembrar disso, que ela não vai deixar barato. Terceiro, idealização e desvalorização. Como resposta a relações interpessoais, a pessoa ela pode oscilar entre idealizar alguém e depois sentir-se muito desapontada com a pessoa. Então, não fique chateada e nem chateado se alguém, se algum TPB se virar para você e falar: Nossa, você me decepcionou. Porque realmente você pode decepcionar, como você pode decepcionar qualquer pessoa. E o TPB ele vai te dizer: Estou decepcionado com você. Ponto final. Sentimento de vazio. Muitas vezes, quem tem TPB, ele sente um vazio intenso que pode ser difícil de preencher com não importa o quê. Mas daí vocês vão tentar entender um pouquinho quando a Débora talvez tentar explicar um pouquinho. Causa, a gente não sabe qual é a causa do TPB. A gente sabe que tem a ver com fatores biológicos, tem a ver com fatores ambientais, tem a ver com fatores psicológicos, desenvolvimento psicossocial da criança, blá, 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 como diz a psicologia, mas a gente sabe que tudo isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento, mas não significa de que é por causa disso, porque a mãe bateu, porque a mãe falou isso, não tem nada a ver. A gente não sabe exatamente qual é a origem. Quais são os fatores de risco, né? Ter vivido situações de abuso ou negligência na infância, ser mulher e ter histórico familiar de transtornos mentais são alguns dos fatores que podem aumentar a probabilidade de desenvolver o TPB. Não significa de que todo TPB aconteceu isso. Significa que quem teve essas situações eventualmente pode ter mais facilidade de desenvolver um TPB.
né? Em termos de diagnóstico, né? O diagnóstico normalmente é feito por um profissional capacitado como um psiquiatra ou psicólogo clínico. Eu falar psicanalista também. Psicanalista também É. pode. É necessário fazer uma avaliação completa, minuciosa, descartar todas as outras possíveis condições, porque o pessoal tem mania de taxar as pessoas, enquadrar, colocá-las no quadrado. E nem sempre é muito fácil colocar no quadrado as pessoas, e principalmente no TPB, de que são vários os sintomas, vários os, vamos dizer assim, os fatores, e que 5 deles é que pode determinar do DSM. Então, você precisa ver quais são os 5. De repente, o 5 de um não tem nada a ver com o 5 do outro, né? Então, tudo isso é importante. Em termos de tratamento, olha, o TPB, o pessoal diz, não tem cura. O tratamento como psicoterapia pode ajudar a melhorar os sintomas só, né? E a terapia, em geral, é uma abordagem eficaz para pessoas com TPB. Por quê? Porque ela ajuda a pessoa, vamos dizer assim, a compreender um pouco melhor o que passa com ela, né? E ajuda também um pouquinho a ela vamos dizer assim, tratar do dia a dia com relação às outras pessoas e aos sintomas que ela tem, que não são muito fáceis de aguentar, né? A psicoterapia, como abordagem, ela é uma abordagem bem eficaz, porque depois de entender os sintomas, primeiro tem que entender os sintomas. Então, quem tem que entender os sintomas? Não é só o psicanalista, ou o psicólogo, ou o psiquiatra. Quem tem que entender os sintomas é a pessoa que está com problema. Ela tem que entender que rolo passa com ela, por que que ela é assim, o que é assim. Ela tem que entender, ó, eu sou assim. É tipo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Gabriela, então é bem isso. Mas ela tem que entender, e a terapia vai ajudar ela a chegar nesse nível. Depois que ela entendeu, daí sim a gente define em conjunto aquilo que é legal para ela mexer como paciente e para o terapeuta também. O que é que dá para a gente conversar, o que é que dá para a gente ajudar em termos de, vamos dizer assim, de fazer com que a vida da pessoa seja melhor, seja mais produtiva e tudo isso. E as técnicas comportamentais, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Eu praticamente coloquei aqui que existem técnicas comportamentais. Eu não vou nem falar minha opinião, porque senão eu vou apanhar, né? Então, todo mundo quer me bater, psicólogo me odeia. Quando eu falo que TCC não funciona para nada, que é tudo mentira. Mas, bom, cala essa boca e vamos deixar que, né, seja o que for, é muito bom. O que for bom para a pessoa, eu estou feliz, né? Como ajudar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline? Isso é muito importante. Depois a Débora vai falar melhor isso. Primeiro, uma comunicação não violenta. Use uma comunicação calma e respeitosa. Ouve atentamente a outra pessoa sem fazer julgamento nem criticar. Não dá para você julgar, não dá para criticar. Você tem que ouvir a pessoa, em primeiro lugar, porque ela é uma pessoa. Ela está na tua frente, então ouça como qualquer outra pessoa do mundo. Ela não tem nada diferente. Ela nasceu como você, como todo mundo. Defina limites claros. É importante que a pessoa saiba quais são os comportamentos que são aceitáveis, quais não são. E isso não vale só para TPB, vale para qualquer coisa. Duas pessoas, quando estão em diálogo, elas têm que estabelecer aquilo que é aceitável ou não. Seja paciente, isso sim, é uma coisa que você tem que ter. Trata a pessoa com empatia e carinho, mesmo quando ela estiver passando por uma crise, que às vezes em crise ela está confusa, ela está com problema, como todo mundo que está com problema, cara, respeita, né? Trata com empatia, trata com carinho, porque todo mundo merece carinho e empatia. Conclusão nisso: mesmo sendo um transtorno difícil de lidar, é possível ter uma vida saudável, equilibrada, convivendo normal com o TPB. O tratamento e apoio eles são fundamentais para ter uma vida plena, para o TPB estar bem, né? Esclarecimento de dúvidas. Entre em contato com profissionais capacitados, que eles vão te sanar as dúvidas específicas com relação ao transtorno. Ou bate um papo com quem tem TPB. Ninguém melhor do que eles para explicar que rolo que é esse, o que está acontecendo. E por que que às vezes ele está de cara amarrado com você, por que que ele se desapontou com você, e ele vai te explicar muito bem. Vamos falar também do transtorno afetivo bipolar. Ele é também uma doença mental crônica, é lembrar que é crônico. Ele afeta a maneira como as pessoas se sentem e se comportam. E a marca maior dele é mudanças extremas de humor, que vai desde depressão até episódios maníacos. Vamos tentar rapidinho tentar entender isso. Existem 3 tipos de TPB, né? De TAB, desculpe. O primeiro é o tipo 1, que ele tem episódios maníacos ou mistos que duram uma semana. Então, o cara, ele fica mal-humorado, né? Ele fica deprimido uma semana inteira, de repente ele pode ficar um dia ou dois legal e tá com euforia. Esse é o tipo 1.
Você tem o tipo 2, em que ele tem mais episódios depressivos, né, maiores, acompanhado de pelo menos um hipomaníaco. Esse é chamado tipo 2. E você também tem a ciclotimia, que é a forma mais leve do bipolar, né? Que ele tem alterações de humor menos intensas do que o tipo 1 e tipo 2. Ele tem algumas alterações, às vezes no mesmo dia, às vezes, né? Mas é uma coisa permanente. Só falar também a mesma coisa. Qual é a causa? Ninguém sabe qual é a causa. Eles acham de que existe fator genético, que existe, por exemplo, a gente sabe de que quem é bipolar vai ter filhos com tendências a serem bipolares também, né? Mas isso não é uma regra, é uma, vamos dizer assim, é uma evidência, né? A gente sabe que o ambiente também interfere, mas pode ser realmente um problema que o cara nasceu assim, o cara nasceu com desequilíbrio de neurotransmissores, ou ele tem neurotransmissor demais e não consegue absorver, ou ele tem um problema neurológico associado, ele teve um acidente grave que mexeu com o cérebro dele. A gente não sabe qual é a origem, mas muita coisa pode dar é, depressão e bipolaridade. Né? Até para vocês terem uma ideia, quem tem doenças graves como câncer, ele pode vir a sofrer de bipolaridade devido à depressão que começa a ocorrer. Né? Como pessoas anêmicas, ou como pessoas que têm problemas de tireoide, ou pessoas que têm problemas hormonais. Quer dizer, não dá para saber. A gente só sabe que a pessoa está bipolar. Então, o que é o sintoma maníaco que o cara fala? São sentimentos de alta energia, comportamento impulsivo, insônia e hiperatividade. Então, o cara está no auê. Vamos lá, vamos sair, vamos passear, vamos dar um rolê. Isso é fase maníaca de um bipolar. E sintoma depressivo é aquilo, é uma tristeza profunda, uma falta de tesão por qualquer coisa na vida, falta de vontade de tudo, até de comer, de tomar banho, está cansadíssimo, sente uma fadiga horrível, tem pensamento suicida, tem pensamento de tudo quanto é tipo. Tá? Tem vontade de, sabe, de que o mundo se acabe. Diagnóstico. Normalmente é uma pesquisa médica, tem que fazer exames, tem que bater papo com o médico, de preferência com o psiquiatra, né? Experiência pessoal, considera bastante seus sintomas para ajudar no diagnóstico, né? Faz uma anotação, se você conseguir. E uma observação cuidadosa é que as pessoas por volta de você, né, pode dar informações importantes para ajudar nesse diagnóstico. Porque nem toda tristeza é depressão, nem toda depressão é bipolaridade. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Tratamentos. Psicoterapia, ajuda a mudar o pensamento e comportamento. Terapia interpessoal e social melhora a habilidade social, a comunicação, às vezes, nos problemas. Terapia farmacológica, ela é legal porque ela ajuda a estabilizar o humor. Então, só quem tem isso sabe que o que é tomar uma medicação adequada e você sentir, ufa, aliviada, te tirar, assim, aquele negócio chato que fica te oprimindo, né? Viver com uma pessoa que tem bipolaridade. Está cheio de gente com bipolaridade. É uma coisa muito comum no mundo, né? Então, quem tem bipolaridade, mantém um diário de humor para ajudar a poder estabelecer uma rotina legal. Tenta estabelecer uma rotina para dormir, principalmente, suficiente, que ajuda muito, né? A evitar episódios de humor ruins. Seja gentil consigo mesmo, ou seja, aceita que você tem, numa boa. Isso não significa que, eu vou tomar remédio tarja preta, eu sou considerado louco. Não, você não é louco, você é uma pessoa normal, só que você tem uma coisa chamada transtorno bipolar, que, como você, tem mais de. São 10% da população mundial. É gente pra cacete que tem isso, então você não é o único, você não está sozinho, teu vizinho, a pessoa que está dormindo na tua cama, a pessoa que está do teu lado também pode ter. Conclusão: o transtorno bipolar pode ser uma doença desafiadora, mas com tratamento adequado e apoio das pessoas queridas, é possível gerenciar bem essa condição. Falado tudo isso, agora sim, desculpe, Débora, mas eu achei que era Não. importante situar o povo no que é que nós estamos falando. Agora eu vou te deixar à vontade, primeiro para você falar um pouquinho. Eu não sei o que você achou de tudo que eu falei, mas pode meter pau, pode ajudar, pode, né, piorar, você que sabe. Daí, vamos falar um pouquinho disso, Débora. O que é Hum. ter um transtorno bipolar?
o que é Uhum. ter depressão, se você quiser também falar depois, né? Como é que é, a depressão ou bipolaridade. Então, eu vou te deixar meio à vontade para você falar, se apresentar, ou contar um pouquinho da tua história para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas quer que eu fale agora do bipolar mesmo, ou do borderline, ou de Vamos começar do tudo? borderline, que eu acho que é mais, né? Ah, tá, que você falou bipolar, vou do borderline, Não, do então. borderline, desculpe, do Ah, borderline. tá, É tá. que é tudo B, então eu tô com É, B na cabeça. é, exatamente. Ter os dois é uma coisa complexa, mas é, o borderline ele tem muitas questões de sentimento intrínsecas, de relacionamento com as pessoas, uma profundidade, mas não estou dizendo que ele é pior. Isso não existe. Eles são bem diferentes, os dois podem São ser diferentes. os dois É. transtornos, eles são devastadores em alguns momentos. Agora, eu acho que a profundidade do borderline, o tamanho da dor que se sente, que é típica desse transtorno, é, eu, como sou uma pessoa muito aberta, falo tudo que eu sinto. Eu fui diagnosticada na minha primeira sessão com um psiquiatra em 2013, e aí vira Há 10 uma anos já. loucura a 10 vida. anos. É, mas eu também sou uma pessoa muito curiosa, então eu fui estudar tudo e é, é realmente entender tudo isso. O mundo, o que eu senti foi isso, o mundo caiu, mas ao mesmo tempo eu senti um alívio, porque você falou do vazio como um sintoma. Eu vou dizer que eu falo com muitos borderlines no meu dia a dia, e o vazio, eu acho que é um sintoma que eu nunca vi um borderline sem. Tanto que quando tem um vídeo meu que foi o que eu comecei falando sobre o borderline, eu botei esse sintoma na base de tudo. Parece que ele regula todos os outros comportamentos. Então, assim, é uma coisa muito visceral, é uma coisa muito dolorosa, e eu senti um alívio recebendo esse diagnóstico. Nossa, como? Como? Porque eu ficava antes disso, eu tinha 31 anos, e aí eu passei a minha vida sentindo esse negócio e pensando assim, caramba, ninguém fala para mim que sente isso. Só eu sinto isso. Então, essa base de solidão que o borderline tem também como muito comum, é a solidão, solidão, solidão vinculada a esse vazio. É, quando você percebe que aquilo tem um nome, que existe um caminho, e se aquilo tem um nome, já foi verificado em várias pessoas para chegar naquela conclusão, foi assim, ufa, nem sei pelo que eu vou passar agora, mas esse negócio é realmente um problema, eu não estou inventando, sabe? E essa O que que significa, sensação, desculpe, o que que te levou a essa primeira consulta, né? O que que você sim, isso é sentia fora esse vazio? interessante. O vazio para você, pelo menos você está comentando, é um dos sintomas mais importantes, né? Ou seja, você sentir vazio significa que você não sente futuro, você não sente. Vou ver se eu entendo, né? Essa sensação Uhum. de vazio. É você não ter futuro, você não ter perspectiva, você não sabe para onde você vai, Então, o que é isso? depende da pessoa, assim, onde é que aquilo choca, é mais, que ela fica mais assim na vida dela. Mas, assim, eu acho que é uma dor constante mesmo, eu falo que é uma faca enfiada aqui no meio, e que você fica desesperadamente tentando preencher, no meu caso, que sou border explosiva, e sempre fui, assim, como eu sou bipolar também, aí não tem como separar, porque eu tive uma fase muito grande de hipomania. Então, no meio dessa coisa, a minha mãe, ela falava para mim que seria uma boa ir no psiquiatra, mas eu não queria saber. Eu estava em hipomania, da bipolaridade, fazendo tudo, tudo, e no meio daquela hipomania vinha ao mesmo tempo uma depressão mista junto com o vazio, mas eu saía atropelando, atropelando, atropelando. Sempre uma exaustão, sono horrível e eu carregando tudo, trabalhando a semana inteira, indo para academia não sei quantas milhões de horas, no fim de semana acordava cedo, juntava milhões de coisas. O cansaço estava ali, mas eu não conseguia descansar, eu não conseguia parar. E uma hora isso quebrou. Eu lembro muito bem que eu liguei para minha mãe e falei: Mãe, eu não estou conseguindo levantar da cama, me mexer.
nesse nível não tinha acontecido. E ela falou, tô indo aí, marcou para o dia seguinte, entendeu? E Uhum. foi assim, foi realmente a sensação de não conseguir me mexer. E essa sensação é tão real porque, assim, quem olhasse de fora e não me conhecesse assim intimamente, e tudo, eu tinha, tipo, a vida perfeita. A pessoa que trabalha pra caramba, malha, o corpo não sei o quê, faz várias atividades, tem vários amigos, e aí? Mas aí eu que sabia o que eu estava carregando, que eu nem queria ver, mas ao mesmo tempo eu queria entender. Mas bora, 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 bora. E aí quebrou, E o vazio quebrou. ficava o tempo inteiro, apesar da correria, apesar de todas as atividades, aquela você se sentia só no meio dos amigos, só no meio das pessoas, é isso? É, é claro que assim, tem uma oscilação aí desse sentimento. Então, por exemplo, estar sozinha em casa de noite era muito pior do que estar com as pessoas. Entretanto, é aquela velha história de se sentir sozinho no meio da multidão. Não tinha lugar que aquele vazio não existisse. Então, é um comportamento muito comum do borderline, o que muda o objeto utilizado para tentar preencher aquele vazio. Só que isso não resolve, é um vício de ficar preenchendo com outras coisas. E aí o tratamento que vem para mudar essa questão, né? E é muito complexo, muito complexo. É isso que te deixa intenso, né? Vamos dizer assim, você tem uma vida intensa, com uma intensidade para você tentar preencher esse vazio. Eu acho que é mais ou Sim, menos isso, né? Que sim, a gente poderia sim. explicar, Então, né? assim, eu faço tudo que. Até hoje eu tenho esse temperamento. Porque, assim, eu fiz até um vídeo que é pontos positivos do borderline. Porque Legal, nada é totalmente ruim. claro. Então, assim, a parte do borderline que é visceral, que é intenso para o lado bom, é uma pessoa, às vezes, muito cativante, muito cheia de ideias, e é aquela pessoa assim, que chega no ambiente e dá aquela alegria, porque não tem tanto faz para o borderline. Então, ele está muito feliz ali. Ou então aquilo é um porre, aí que você tem que aprender no tratamento. Se eu vou num lugar que é um porre, como é que eu me comporto para não, né, não parecer que é porre? Aí vem do tratamento, que antes você. Não, entendeu? Então, essas coisas, essa intensidade, eu também não quero perder para o lado bom. Faz parte de mim. Então, assim, hoje eu consigo perceber, assim, que eu tenho muita coisa que não tem, da minha pessoa, que não tem nada a ver com borderline. Eu tenho algumas coisas que tem. E outras coisas do borderline me fizeram sair tropeçando na minha vida completamente, mas eu já consigo me entender melhor. Mas a intensidade, ela é. E, assim, as pessoas falam, ou eu amo, ou eu odeio. Tá. Sabe? Não tem muito tanto faz, não, coisinha morna. Mas se isso não for patológico, ok, eu sou uma pessoa intensa que tem opiniões, muita opinião. Tudo bem, normal. Que é o Normal. 880 que a gente chama. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, e tem outros também que pegam isso, eu falo muito, que é o 8. As pessoas chamam, né, essa parte de 880, ou valorização e desvalorização, ou splitting, que é muito comum. Agora, isso sem tratamento causa muitas consequências em diversas áreas da vida. A pessoa não consegue ter estabilidade, que aí um sintoma ele mistura com os outros. Então, assim, a pessoa não consegue ter estabilidade na vida se ela acha uma coisa super legal um dia e daqui, não sei, uma semana, 15 dias, 2 meses, aquilo é a pior coisa do mundo. Então, não, é assim, algumas pessoas vão viver isso na profissão. Outras pessoas vão viver isso até na, sei lá, vão se mudar para um monte de lugar. Outra pessoa vai viver isso na aparência, vai viver trocando de cabelo. Outra pessoa vai viver isso que é muito comum, mas não é sempre. A galera adora generalizar como se todo borderline colocasse energia disso no relacionamento, mas ela também pode estar. Mas o relacionamento afetivo como é uma coisa muito próxima, tem muito a ver.
com estar preenchido, vamos dizer assim, encontrar nosso lugar do mundo, a metade da laranja, aí acaba que acontece muito, mas também não pode generalizar. Com amizade, com tudo, aí vai variar da pessoa, entendeu? E é extremamente trágico o resultado disso. Aí tudo, né, desmorona na vida de acordo com a pessoa, mas milhões de coisas desmoronam. E aí aquelas coisas, nada dá certo para mim, ninguém me ama, eu sou sempre abandonado. Mas não é bem assim, é o modus operandi do É a próprio emoção, é o borderline que você sentimento eleva da isso. pessoa, né? É o sentimento dela mais do que uma realidade, né? Eu acho que seja isso. Ou seja, ou talvez um exagero da realidade, né? Não é bem que as Sim, pessoas não amam, muito mas alguém não exagero. amou o que você fez, por exemplo. É isso? Muito exagero. Isso leva a emoções extremamente profundas. Eu tenho dois vídeos, mas tem tempo já. Porque vai saindo, eu vou botando, aí de um tempo para cá até comecei a elaborar mais, porque eu não tive pretensão nenhuma de começar no YouTube para as pessoas me verem. Foi assim, eu não tenho problema nenhum de ter isso. Eu estou cansada de dizer que eu não vou porque eu estou com enxaqueca. Eu tenho problema disso, eu tomo remédio controlado e dane-se. O mundo inteiro vai saber, porque eu não, a culpa não é minha, eu Com estou fazendo o certeza. que eu posso. Então, foi meio que assim, a minha liberdade está no YouTube. Então, tipo, qualquer um pode saber. Não, legal, é legal porque isso ajuda as pessoas a entender o que rola. Porque as pessoas acabam ficando com raiva de alguém sem razão nenhuma. Ou seja, a pessoa, pô, a gente convida, não vem, a gente faz isso, não vem, ou de repente começa a ter ação assim, essa. Você fala, pô, tem que entender o que está rolando, né? E tem que entender que as Exatamente. pessoas são como qualquer outra, só que a diferença é de que as pessoas, algumas têm mais e outras têm menos depressão. Algumas têm mais problemas e outras têm menos, mas todo mundo tem os seus, né? E tem os seus dias legais e seus dias não legais. E os É, borderlines têm muitos dias que são muito legais e tem os dias que são muito não legais. Então a gente tem que entender isso, né? E saber é, dar uma força. assim, eu fui, assim, eu mudei muito o meu comportamento, não só o tratamento, né, a coisa da psicanálise, da psicologia, eu adoro psicanálise, de você se conhecer, porque é uma coisa que realmente o border, o que ele não encontra no dia a dia dele é o eu, né? Ele Sim, tá buscando aí algum significado. Então também tem outra coisa riquíssima no borderline, que eles são assim, a maioria é filosófico. Mesmo se for filosofia de botequim, eu não acho muito importa. legal, porque como eu sou assim, a minha mãe brinca comigo que Débora, para de tentar encontrar o porquê da existência. Ela sempre brinca comigo. Porque assim, por quê, por quê? Então, gostar de entender tudo. Então, assim, conversar com o borderline pode ser muito interessante. Eu adoro, assim, às vezes, se eu quero conversar com alguém para entender alguma coisa, eu falo com meus seguidores, que agora eu tenho várias amizades de borderline, que vem uma outra coisa assim, do que de repente uma pessoa que tem outro temperamento vai. Tipo, mas por que que você pensa nisso? Então, essa profundidade também vem desse lado. Mas, assim, o que eu queria ressaltar que você falou é essa coisa do entender esses transtornos todos misturados. Eu acho que fica com raiva da pessoa e não é para ficar. Eu acho muito interessante, tem algumas coisas aí no meio. Eu falo muito que a gente tem uma linguagem diferente. A gente vê o mundo de forma diferente. Então, assim, não vai entender o borderline da noite para o dia, olhando os 9 sintomas do DSM-5. É uma coisa que tem que ter boa vontade para entender. Mas dá para ter raiva do borderline, sim. Eu não diminuo esse problema, porque ele pode sim ser manipulador, só que não é com o objetivo de sacanear o outro, mas acá pode enlouquecer, porque se você fica imensamente precisando daquela pessoa,
ou querendo ela o tempo todo, porque você tem um vazio aqui, você sufoca, você pode ficar vendo mensagem no celular, isso aí não faz bem para ninguém. Mas essa coisa assim, tanto o borderline, o bipolar, quem só tem depressão, leve ou mais forte, é, realmente assim, a gente seria muito bom a sociedade não falar que, tipo assim, eu falo assim, eu não vou porque tô depressiva hoje. A minha alteração ela é tanto longa quanto rápida. Ok. Então, né? Então, assim, aí o problema de falar isso para qualquer pessoa é que a pessoa vai querer te dar conselho, ou que Deus, ou que É, eles você são... vai rezar, mas sai que você melhora, esparece. Então, assim, Reza uma Ave não Maria é e acabou, né? isso. Aquela coisa É, assim. ou É. então, se a pessoa vê tão superficialmente, ela pode pensar, Débora não queria vir, aí vai continuar desse jeito, porque não se esforça. Então, assim, acabou com autoconhecimento, acho que todo mundo isso, você vai afunilando as suas amizades, as suas relações, mas as que ficam são verdadeiras. Então, eu tenho amigos de infância que eu amo muito, eu estudei no mesmo colégio a vida inteira, é, e eu não preciso explicar, sabe? Então, eu faço tudo que é piada. Ó, deu tilt, eu acho, não sei se eu consigo. O Deu Tilt é Ok. legal, porque eu acho que explica tudo e não fala nada, né? Deu tilt. Deu Tilt. É o que aconteceu e acabou, não importa. Né? Porque chega uma hora que, assim, no tratamento, que você entende o que está acontecendo com você. Então, uma outra pessoa que não é tão próxima, mesmo sendo seu amigo, querendo o seu bem, se quiser dar continuidade, assim, tem uma hora que você entende o que está acontecendo com você e você não precisa mais ouvir conselho, você vai ali seguindo aquela coisa, mas não sempre, não é que eu sou, não preciso de ninguém. Claro que eu preciso. Mas assim, você vai cada vez mais criando habilidades para você lidar. Então, tipo, então você está sempre bem? De jeito nenhum. É um desgaste muito grande, é um cansaço enorme que hoje eu entendo, devido a um sono desregulado a vida inteira, que é difícil. Eu sempre tive, desde criancinha, eu sempre tive isso. Eu tomo medicação. E aí, é pesado, sim, tomar medicação psiquiátrica, você precisar disso, não é o fim do mundo, mas também não é igual a não tomar. Não é milagre, mas ajuda pra caramba, não é uma equação matemática, né? Então, e as alterações de humor, elas naturalmente trazem esse cansaço. Existe aí, tem vários estudos que falam no bipolar, as alterações, cada vez que você altera, você queima neurônio. Então, assim, se você não tratar, cada vez vai ser pior. Então, há necessidade do tratamento. E, além de que sentir, isso eu trato muito na terapia, sentir muito a intensidade das coisas e de tudo também que se você tem personalidade borderline, bipolaridade, você tem que ir muito fundo. Eu gosto disso, eu gosto de ir até o fundo para reconstruir. Então, eu quero a ferida lá de baixo cavada, sabe? Mas isso desgasta, mas não interessa. Mas aí a necessidade de descansar é muito grande devido à intensidade. Então, assim, se eu passo um dia num evento social que de repente eu tenho que, sei lá, utilizar maneiras de não xingar quem eu quero xingar, entendeu? Eu volto para casa, eu tenho que descansar, porque eu fiz bastante esforço, mas vale a pena, porque senão a vida vira um inferno. E para quê? Se uma hora você pensa, não vai mudar nem um pouco a minha vida, eu não tô nem aí, entendeu? E me diz uma coisa, o que é? Você pode enumerar um, dois, três, cinco, sei lá quantos fatores. O que é que mais entristece, vamos chamar assim? O que que é ruim para um TPB vindo de outra pessoa? Olha, eu odeio opinião sobre a minha vida. Eu acho que isso sempre me incomodou horrores. O que que eu devo fazer ou não? Então, vamos dar um exemplo que é comum na sociedade. Eu adolescente, como eu sempre tive muita opinião, muita opinião.
É, eu era adolescente, isso acontece muito com as mulheres, mas o que acontece? Vou dar o exemplo. Eu era adolescente, eu já sabia que eu não queria ter filhos. Mas Tá. eu era decidida. Débora, você quer ter filhos? Não. Mas você pensa em Você acha que você vai mudar de ideia? Não. Não. Eu tenho certeza que eu não vou. Ok. A outra pessoa vira e fala aquela coisa natural da obrigatoriedade, que a mulher, ela é só mulher quando tem filhos. Aí ela vem e fala, mas você vai mudar de ideia, o espírito materno vai acontecer. Sim, Então, eu acho um exemplo bom, porque assim, é uma coisa que vai irritar toda mulher que não quer ter filhos. com Só que se você não certeza. tem o transtorno de personalidade borderline ou a intensidade bipolar que se confundem, mas são, assim, é bem difícil entender, mas eu vou dizer assim, o borderline, eu gosto muito dessa palavra, que é visceral, né? Ele vai com o sangue dele na briga, né? Então, assim, vamos dizer que uma pessoa que não tem esses extremos vai pensar, putz, que saco essa pessoa falando, cala a boca e vai embora logo. Agora, Hum. o borderline vai querer matar. Assim, o borderline vai querer. Quando é uma pessoa que se mete, eu tenho medo de encontrar a pessoa. E, tipo, até assim, sabe, uma pessoa, o porteiro, entendeu? Perguntar para mim alguma coisa da minha vida, que é o quê? Papo furado. Mas até papo furado pode incomodar. Então, assim, o porteiro pergunta: Débora não tem saído muito de casa? Eu gosto muito de ficar quietinha no meu canto, produzindo e tal. Eu fazendo as coisas que eu gosto. Aí tipo, ele está perguntando isso, sabe? O que É que ele tem a ver difícil. com isso, né? O Que que ele que ele tem a tem ver a com ver com a minha isso? vida? Eu não quero dar satisfação. Aí, se eu falo por algo para alguém isso, ai, não acredito que perguntou, aí vai dizer, mas Débora, isso aí é só um papo furado. Mas até hoje eu respiro fundo, só que é diferente. Eu raciocino, eu chego e penso, olha, as pessoas olha o que o borderline tem que fazer. As pessoas nessa sociedade costumam preencher o tempo vago fazendo perguntas da sua vida que elas não estão interessadas. É isso aí. Então, sabe? Então, responde qualquer coisa com um sorriso que fica tudo bem. Mas, assim, para as outras pessoas, nossa, Débora, você precisa explicar isso para alguém, todo mundo sabe disso. Não, não. Eu faço vídeos que eu explico certas coisas e os meus seguidores falam: Nossa, me ajudou muito e tal, porque eu sei. Né, o que sempre foi difícil para mim, e com o passar do tempo, eu passei a ter o feedback das pessoas e juntar ainda mais sentimentos. Então, eu tenho todo um arcabouço borderline de quem se relacionou, de mãe, de filho, de vários tipos, borderline implosivo, homem, mulher, tudo. Que desconta na comida, que não desconta no relacionamento afetivo, que desconta em tudo, na amizade, aquela pessoa que você não responde em 5 minutos, briga com você. Eu, por exemplo, não sou assim. Com amizade, pode me responder. Nem nunca fui de ficar no pé de amigos. Você não é mais minha amiga porque você foi no cinema com a fulana e não me convidou. Não, nunca fui assim. Mas tem. Outro exemplo é o problema de identidade que o borderline tem, que ele não, muitas vezes ele não sabe quem ele é, porque ele fica pegando vários papéis para agradar o outro, e se ele agrada o outro não abandona. Tá. Ele tem o outro ali. Então, é aquela velha história, o exemplo, todo mundo coloca, né? Dependendo de quem você está namorando, aí você muda os seus hobbies e tal. Não, isso eu nunca fui, sabe? Assim, eu sempre fui eu, mesmo com o vazio e tentando preencher e tentando ser aceita, mas era meio assim: eu sou assim, você tem que me engolir, vai me engolir, entendeu? Porque senão é uma injustiça e o caramba, quatro. Mas aí eu comecei a entender melhor esse comportamento, como é que ele funcionava, e fui criando também vídeos de coisas que eu nem vivo tanto, o Tá. problema. Mas você Mas sabe que acontece e você viu que acontece com outras pessoas.
Exato, porque assim, o mecanismo, ele não é tão diferente. O que muda é onde é que aquilo está acontecendo na sua vida. Mas a base está ali, causada por inseguranças, por um ambiente de insegurança. A vida te ensinou no teu cotidiano que as pessoas podem ir embora assim, por diversos E por acontecimentos. Pode nada, ser e elas teu podem ir por pai, tua nada. mãe. É. É, pode ser assim, e o abandono, que também o vazio e o abandono, eles têm são temas bem intensos. Mas assim, eu também acho que o abandono vem do vazio, eu acho o Uhum. vazio muito intenso. Mas assim, essa coisa do abandono é tão intensa, que o borderline está nos dois extremos. Qual? Ele morre de medo de ser abandonado, no geral. Então, assim, você tem uma impressão que a qualquer momento as pessoas que estão do seu lado podem te deixar, e isso é pavoroso. Você não se sente seguro, mesmo tendo uma relação de 3 anos, legal, você não se sente seguro, pode te abandonar a qualquer momento. E também, assim, por exemplo, coisa bem simples, se uma amiga falar. Ai, Débora, você pode tomar. Vamos tomar um café hoje? Não é nada grave, bater papo. Vamos tomar um café hoje? E por algum motivo, não posso ir, eu não estou me sentindo muito bem. Aí eu tenho que fazer um exercício na minha cabeça que tá tudo bem eu não ir, que eu não estou abandonando a minha amiga. Ah, porque Então você, tem no os fundo, dois entendi. lados. Porque os dois lá, porque você, no fundo, está dizendo, olha, eu estou abandonando, eu tenho que fazer um esforço para poder sair disso. Então é uma luta, né? Eu entendo. É uma luta Exatamente. chata, é uma luta Você, chata. o borderline, é muito difícil o borderline aprender a dizer não, que é muito importante. Vem do autoconhecimento. Olha, isso aí eu não quero para mim. Mas Aham. é extremamente difícil dizer não, primeiro porque a gente dizendo não, a gente perde pessoas que só estão interessadas no nosso sim. Mas isso aí não é real, não é uma boa amizade, uma Não. boa pessoa para se ter perto. Mas qualquer perda Mas é para o um temor do borderline, border. É um temor que dá para o border devido ao exatamente. vazio, que ele não E pode. também, É, e porque é também horrível dizer ficar com vazio. não pode trazer uma culpa enorme, do tipo, isso que é tão pavoroso, que é um distanciamento simples, que você não aprendeu. As pessoas, elas se distanciam normalmente na vida. Elas têm uma vida, o seu namorado, sua namorada tem as atividades que ele gosta de fazer. Isso não quer dizer que não goste de você. Isso aí o borderline muitas vezes não sabe, não sente. Mas ele sabe, não é burro. Mas dentro não sente, vai se sentir abandonado do namorado querer jogar futebol 2 horas, sabe? Então, o não também é difícil, porque eu estou fazendo essa coisa pavorosa com o outro, Hum. então Então, é na tudo verdade, pesado. é complicado. Então, na verdade, por exemplo, seria legal que as pessoas soubessem, por exemplo, eu sendo seu amigo, né? Então, quando você falar eu não posso ir, o legal seria eu mostrar para você, de alguma forma, porque isso seria Hum, legal, né? Dizer, olha, tudo bem, você não está podendo ir hoje, seja por que motivo, beleza. Não fica preocupada, a gente vai amanhã ou a gente vai depois da manhã. Eu acho que só essa gentileza, eu acho que já deixa, pelo menos, tira 550 quilos em cima da nossa, cabeça de um TPB, é, né? Com é, certeza. acho que o borderline só mede em toneladas, mas Sim. é, é, tipo, eu faço piada porque a gente tem que rir da gente também, mas é Aham. verdade, assim, eu tenho, assim, hoje que eu tenho muito mais consciência das coisas, mas mesmo assim é muito aliviante, sabe? Quando, por exemplo, eu tenho uma amiga que não mora aqui no Rio, ela vem às vezes. Aí eu falei, quando você vem esse fim de semana, vamos ver algum horário para ela. Vamos ver, mas não se preocupa não, Débora. Você sabe que eu sou avoada, se não der essa vez, eu vou vir em outra, então não preocupa. Porque às vezes, assim, é uma coisa que você tem que lidar todos os dias. Eu acho que uma dificuldade dos pacientes psiquiátricos é achar que aquele sentimento vai embora. Ele melhora, mas ele não vai embora. Você aprende a lidar com aquilo. Então, às vezes eu sinto insegurança de, por exemplo,
Nossa, vai ter um aniversário de um amigo que eu gosto muito, eu não quero faltar de jeito nenhum, que eu gosto muito dele. Então, assim, o borderline, ele também tem, assim, quando ele é legal, ele é companheiro, ele é empático, ele tá do lado, porque assim, o que o outro sente, ele também quer resolver. Então, assim, aí eu fico, eu não posso faltar, eu não posso faltar, não quero faltar de jeito nenhum. Aí esse peso pode gerar. Hoje eu já estou melhor um pouco, mas pode acontecer. Pode gerar insônia na véspera, É isso pode ansiedade, fazer você aumenta muito a ficar ansiedade, acabada, né? ansiedade. Então, Uhum. assim, não é leve. E se fosse mais leve, seria mais fácil do borderline não faltar. Então, assim, é a bola de neve, sabe? Ou seja, você E não pode também deixar, você não pode, vamos ver se eu entendi. Para você, por exemplo, ficar ansioso não é uma ansiedadezinha, é uma senhora ansiedade, né? É isso. é uma. Eu não tenho. Eu realmente acho que eu não tenho transtorno de ansiedade, porque, assim, com as coisas que não são, é, assim, chaves na minha vida, assim, os pontos complexos, eu tenho muita paciência de esperar um resultado de alguma coisa. Eu não fico, o que será? O que será? Eu não sou curiosa de querer saber o que que vai acontecer. Não. Então, eu acho que é um nervosismo, uma ansiedade, sim, mas seletiva naquilo que o calcanhar de Aquiles ali da pessoa e sempre ligada ao outro, sabe? Porque, assim, tem a questão, por exemplo, nessa ansiedade que eu coloquei nesse exemplo da um possível aniversário, são duas questões aí. Sim, eu estou animada porque eu quero me divertir no aniversário do meu amigo. Então, eu estou ansiosa por causa disso. Não, não chega a ser um transtorno de ansiedade, no meu caso, não de uma ansiedade louca. Mas o pior eu estou preocupadíssima de não conseguir ir, porque aí ele vai achar que eu não valorizo a amizade dele Entendi. como eu Então, valorizo, entendi, sabe? entendi. É, não é Então ansiedade, é é a tudo preocupação pesado. diferente. É, entendi. É tudo pesado, sabe? Então, assim, se eu acho assim, eu tô morrendo de dor, eu vou ficar me questionando que eu devia estar não sei onde, porque senão a pessoa não vai acreditar que eu a amo. Só que, assim, tem 30 anos que é meu amigo, que é minha amiga. Então, assim, eles às vezes falam, não, Débora, a gente sabe que você palpa toda a obra, se você, que você vai me ajudar e tudo. Fica tranquila. Então, assim, na verdade, eu acho que ajudar seria tão mais simples se as pessoas não tivessem essa necessidade de dar solução para o mundo, sabe? É uma necessidade de dar conselho, de Dá dizer que você palpite, tem né? que Dá comer, que você tem palpite. que ter ômega 3 na alimentação, que você tem que fazer atividade física. Claro que a atividade física é muito positiva, todo mundo sabe disso para tudo na vida. Mas eu caí em depressão profunda, bipolar, daquelas terríveis, sim, pior sentimento da minha vida, e eu malhava 12 horas por semana. Então, não é uma relação reta, sabe? Eu faço atividade física, vai regular meu neurotransmissor. Não, E não é não vai. verdade. E não é verdade. Bipolar não vai, borderline também não, mas é que a alteração, eu vejo bastante isso. A alteração borderline, ela é mais de acordo com um gatilho. Você Uhum. tem ali, você tá super feliz porque você vai conhecer a família do seu namorado. Então, né? Caraca, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, tem algum problema que não vai ser naquele dia. Paf! Pumba. Entrou no quarto, não sai mais, não come, o mundo acabou. O bipolar sendo mais químico, né? Então, tem essa coisa. A medicação, ela com certeza atua de forma diferente, e a psicoterapia ela é importante para os dois, mas eu acho que para o borderline é a grande chave de aprender a lidar. Mas isso não quer dizer que você não vai escorregar.
Sim, entendeu? Eu sim, mas você aprender a escorrego. lidar com as situações, que é muito importante, né? Porque as situações é que É, são gatilhantes, né, para vocês. Entendi. exato. Esse fim de semana eu dei um escândalo horroroso que eu fiquei super mal. E são 10 anos de tratamento. Só que a diferença é o intervalo do estudo do escândalo é, e também assim a rapidez que você consegue retornar, perceber. Então, assim, eu fico feliz que às vezes eu percebo que eu tô com um gatilho ali pronta para arremessar, porque eu estou sendo completamente, eu tô, ou largada, ou qualquer coisa, e aí eu percebo, não faz sentido, você está exagerando, troca, olha Legal. para o lado do outro, sabe? Então, racionalizar é muito importante para o Você aprendeu a borderline. fazer isso que é legal, né? Então, quer dizer, uma É, coisa que você está dizendo, aprender como sair desses gatilhos ou como, pelo menos, racionalizar. Porque não é muito fácil também, chegar na hora você não consegue mais ou menos. não, Não é muito só fácil. que não é muito difícil, mas isso não significa que eu não faça. Uhum, Sabe? Então, assim, a dor é tão intensa, é um transtorno tão complicado, tão visceral, tão exaustivo, que, assim, é claro que o borderline, no seu extremo, na sua intensidade, ele quer não sentir mais aquilo. uhum. Então, é tudo que eles querem. Meu Deus, como isso vai embora, tal, tal, tal. Então, acho que, não sei, foi o penúltimo vídeo que eu fiz, que foi assim, fazer esse vídeo de 10 anos de tratamento. Isso não melhora nunca? Porque a sensação, eu fiz lá uma enquete e da sensação das pessoas, que eu não sinto diferença nenhuma, melhorei um pouquinho, tal, a maioria fica frustrada porque não resolve nada. Nessa de não resolver nada, extremo, né? Não resolve nada. É característica mesmo. É, a pessoa para os remédios do nada, É isso aí que é ruim, mistura, daí piora é, tudo. mistura sintoma com abstinência. Abstinência de remédio psiquiátrico não é igual a abstinência de drogas, que você fica, eu quero a droga. Não, eu não conheço. Tem muito borderline que vai para esse lado para preencher vazio, mas ainda bem que não arruinei minha vida nesse ponto, de jeito nenhum, mas também é algo para ser olhado com atenção, sabe? Que até esses casos mais extremos, que a pessoa vive internada ou usa drogas, tem um motivo ali, sabe? E Então, você assim, falou de você. internar, você já teve vontade de ser internada? Sim, 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 eu já, em Por depressão quê? Vamos dizer, profunda, eu já na falei várias depressão. vezes. Tá, em depressão. Uhum. Mas não Na devido depressão profunda, ao assim, porque borderline. eu não tenho, eu tenho um transtorno bipolar tipo 2, Tá, tenho ciclotimia, depressão resistente. tá. E agora deu uma travada, tá me ouvindo? Mas eu tô te ouvindo normal. Tô te ouvindo. Oi, Débora. Alô? Voltou. 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 O que que eu estava falando para ir para a gente ajeitar Você depois? falou eu falei de internado, né? De ser Ah, internado. sim. Então, assim, você, no caso, eu tenho transtorno bipolar tipo 2. Então eu nunca tive mania. A minha hipomania trouxe consequências, sim, para a minha vida, mas não consequências pavorosas, tipo dívidas que eu não vou poder pagar, Tá. dirigir loucamente, bater o carro. Mas não tenho nenhum orgulho né, dos exageros da hipomania. Mas, assim, aí a depressão é lá embaixo. Também tem a ciclotimia, porque altera muito assim no meio, e a depressão resistente, que não responde a medicamento. Uhum. Então, nessa coisa da depressão profunda, que é a apatia, é o nada da vida, eu acho assim, é mais apatia do que tristeza, assim, em relação ao que você falou, é, porque nada tem motivo nenhum para existir. Para que que eu vou continuar aqui se, sei lá, o melhor sorvete do mundo não tem mais gosto, Tá. sabe? Se nada serve para nada e eu estou sentindo uma dor enorme que não Nada vai passa. embora. Uhum. Então levanta, levanta. Você não tem noção do que acontece no corpo, né? Tudo, sabe? Então, assim, nesse desespero de
não tem mais para nada. Eu nunca pensei assim, eu quero me matar, mas eu queria morrer, Tá. entendeu? Eu dormia desejando que eu não Que você acordasse não mais. acordasse. Entendi. É. Então, nessa coisa, eu falava, me interna, não tem jeito, me interna. Só que, ainda bem, eu sou muito grata à minha mãe, e meu padrasto, são pessoas muito esclarecidas. E eu só não fui internada porque eu podia ficar na casa deles. Eles me tratam muito bem. Meu padrasto é um amor, minha mãe é uma pessoa esclarecida, os dois. E aí foi a internação domiciliar, porque eu tive ordem do psiquiatra que eu não podia ficar sozinha em momento algum. Então, eles mudaram a rotina deles para que se um tivesse que sair, o outro ia ficar em casa, Entendi. entendeu? Até que melhorou e é, começar é, mais normal a rotina, né? Entendi. E me diz uma coisa, o que Então, é que você acharia legal, vamos dizer assim, porque a gente perguntou o que é que incomodaria mais, né? E o que, ao contrário, satisfaria sim. mais alguém que tem borderline, né? Que Sim. de receber ou de ouvir dos outros. Deixa eu pensar, tipo, eu eu gosto de você como você é. Você não precisa ser nada, sabe? Tipo, ai, eu tô qualquer coisa pode, cada borderline vai ser de um jeito. Então, ai, eu tô gorda, eu tô magra ou qualquer coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo, é que assim, é difícil, porque tem aquela velha história do pisar em ovos, porque Sim, é pisar em ovos mesmo. Porque uma hora a pessoa vai falar alguma coisa e você vai falar, ah, mas a pessoa falou isso? Aí se falar mais, ai, não se mete. Então, assim, mas eu acho que a leveza nos relacionamentos, sabe? Não cobrança, porque eu acho que até mostra pro borderline que isso é possível, que não existe só relações difíceis, que as pessoas, eu aprendi isso, tipo, você não precisa estar sempre na vida da pessoa para significar que você é amado, no uhum, caso. Então, assim, minha amizade mais longa, eu conheci com 6 anos de idade, então tem aí 35 anos. E ela só existe, a gente nunca brigou, ela só existe porque a gente respeita o momento de vida de cada um. E é uhum. tudo sempre ótimo. Eu sei que, mesmo se eu não estiver falando, se eu não falar meses com ele, eu sei que eu posso contar. E é a mesma coisa. Não tem aquela coisa assim de, ai, é, se ele me ligar e. Ah, agora você quer isso, né? Mas você não fala comigo há não sei quanto tempo, sabe? Não, não. Então, uma amizade de longo prazo, ela só existe assim. Relações familiares também. A relação afetiva, ela já é mais próxima, mais frequente. Mas mesmo assim, você tem que dar um espaço para a pessoa ser quem ela é. Aí a grande questão é, sim, estou pensando ainda como responder a tua pergunta. A, a, a grande questão é que o borderline, vamos dizer assim, ele meio que pensa ao contrário. É, como é que eu faço para ter essa pessoa aqui? Só que é o contrário, assim, você sendo leve, você tendo uma relação gostosa, que a pessoa pode ser quem ela é, você pode ser quem você é, você pode fazer suas coisas, e a pessoa pode fazer as coisas dela num nível que vai ser, que não vai ser perfeito. Tem isso, o borderline tem uma idealização louca lá no 880 dele. Então, assim, o amor perfeito vai ser assim. Então, se não é daquele jeito, Não não me serve, ama, não não presta. serve. Aí você começa a aprender que não vai ser perfeito nunca, que o Uhum. relacionamento afetivo a pessoa vai ter defeitos, mas você vai ver aqui e ali, você
vai administrar isso, porque nossa, antes eu não ia conseguir nunca administrar um relacionamento afetivo. Ou é maravilhoso, ou é uma porcaria, sai da minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que nem é dizer, eu acho que é se comportar com leveza, sabe? Não ter aquelas. O borderline ele não combina muito com as cobranças sociais, sabe? De tem que estar assim, tem que ser que ligar apatia, e tem que tal, tal, tal. E você é alguém, se você, como são muito filosóficos, existenciais, eu sou assim. Então, assim, o teu sucesso é a tua carreira. Não, e a minha pessoa. Então, é muito questiona muito. Tá, e aí eu penso, ué, a pessoa é juiz, mas é um filho da mãe. Então é uma porcaria, Uhum. sabe? Então, assim, se é para ser juiz assim, eu, Prefiro que não sabe? seja. É, entendi. É isso aí. Sabe? Então, eu acho que é dar abertura para outras formas de viver. Vamos ver, meio que deixar a coisa mais fluida, mais aberta, sem formatar, sabe? Porque é que é uma coisa muito abstrata falar disso, que os exemplos são diversos, mas que meio que demonstra para o borderline que ele pode ser do jeito que ele quiser. Entretanto, sem ultrapassar o limite dele. É porque assim, você é manipulado se você permite a manipulação. Agora, se o border manipula, ali também vira uma situação confortável, que não é nada agradável. Você está numa relação de manipulação e tudo. Mas também, quando o border recebe o limite, se ele já consegue receber o limite, que tem uns que não conseguem, depende da pessoa, do tratamento, milhões de coisas. Você está ensinando para ele. Pode parecer que é uma coisa óbvia. Você está É, não, e daí ensinando você para ajuda ele. ele vamos dizer assim, a lidar com a situação, né? Com uma situação que talvez ele não soubesse como lidar de outra forma. Você dá uma sugestão, no fundo, é uma, esse limite que você está dando, na verdade, é um auxílio a ele entender de que existe esse limite e que ele pode conviver numa legal, tendo um limite ou não, né? E com o limite melhor. Vamos supor, a namorada que implica com a sogra, Hum. vamos dizer, coisa básica. Que sua mãe, que sua mãe, e você não sei o que com essa mãe, né? Tal. Aí qual é o limite de uma pessoa saudável? Olha, você pode ter a opinião que você quiser ter em relação à minha mãe, mas para a gente viver bem, você não pode tratar mal a minha mãe, porque fica tudo bem, Ou e vive é a tua a vida, minha deixa a minha mãe. mãe em paz, né? A vida nossa é É, nossa, né? Tem tudo isso. exatamente. Uhum. E é a minha mãe, essa é a relação que eu tenho com ela. Aí o que acontece? Débora, mas se a relação com a mãe for doentia, aí você vai tomar as conclusões e vai pensar: olha, a relação do meu namorado com a mãe dele traz isso, isso, isso para a relação que é impraticável. Já tentei conversar, já tentei ver, não muda. Aí, de repente, tem até que terminar o relacionamento, mas não adianta ficar ali, porque o border fica, né? Ali, sabe? E aí, nesse negócio dessa intensidade toda, não consegue nem perceber essa coisa mais ampla de que qual o caminho que eu vou levar. Está embriagado da necessidade, nesse caso, do namorado parar de falar com a mãe, entendeu? Uhum. Entendi. Mais ou menos isso. É muito complicado. É complicadinho. Tanto que, olha, não é à toa, que eu não sei quantos exatamente, mas é em torno de 80 vídeos sobre borderline que eu tenho no YouTube. Então, aliás, Tem noção? dá seu endereço de novo para o pessoal Então, acompanhar. O, o, o YouTube é só digitar. Se você digitar Débora Gomes Borderline, vai aparecer meus vídeos e todos têm lá uma capinha thumb, né? Vermelha, que eu coloco lá meu jeito, é a minha fotinha, e tem vários temas. A culpa, borderline, 880, valorização, desvalorização, descarte o hoovering, que é tentar voltar, como ajudar o borderline, filho borderline. O mais assistido é o Crise Borderline. Esse todo, assim, eu fiz igual aos outros, mas esse aí a galera gosta, ele é muito profundo mesmo.
É, é tudo. Eu já fiz uma diferenciando a manipulação narcisista do borderline, que a Tá? gente é. Também tem um que explica por que que o borderline ele pode ser facilmente vítima de um narcisista. Eles se encaixam. Então acaba que você estudando um, você acaba indo para o outro. E como o borderline ele tanto pode ser abusivo como ser vítima do abuso, a gente acaba lidando com esse tema de relacionamentos tóxicos no tratamento, porque ou rolou abuso na infância, provavelmente, infância e adolescência rolou algum tipo de abuso emocional, é, às vezes até físico, Uhum. infelizmente, e aí isso vai se repetindo como padrão de comportamento. E várias coisas, assim, questão de identidade, tudo que vai vindo na minha cabeça, as pessoas também me mandam, Débora, fala disso, Não, mas fala é legal daquilo, fala isso. Isso é daquilo, muito fala importante. daquilo. É um trabalho É, de, como é que chama? De serviço público. Eu acho que é muito interessante que as pessoas que têm problemas vão procurar, e quem não tem ou quem está convivendo com alguém que aconteceu alguma coisa tem alguma noção do que está acontecendo. é. E é muito Eu legal. vou falar assim, é muito satisfatório, sabe, assim, pessoalmente falando, eu me sinto muito realizada de fazer isso, eu sempre demonstro para as pessoas, que eles falam, Débora, você nem me conhece, você é a pessoa que mais me ajudou. É isso Aí aí. eu tipo, para mim é isso que importa. Eu acho que isso é uma qualidade de muitos, assim, que tende a ser assim um dos lados, um dos pontos positivos do borderline também, é querer ser útil, querer que a vida tenha um significado, que ele tenha orgulho, que vai levar. Um problema, também tenho vida profissional borderline, porque é um auê. E aí eu fui para a parte filosófica também no final do vídeo, que é assim, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou entregando pizza? Mas eu estou Uhum. botando dinheiro na mão de quem? E qual é o porquê disso? Eu estou fazendo algum bem para a sociedade? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E é Não, muito assim, legal, isso é muito importante. é, É isso porque é eu muito existo, é interessante. Covades, né? Aquele Covades, para onde você vai? O que que está, né? É isso aí. Não é aquela história assim de, não importa o que que eu estou fazendo, eu estou botando meu dinheiro no bolso. É muito comum essa coisa filosófica. Aí o borderline viaja nessa coisa disso aqui não tem propósito nenhum, puf, larga o emprego da Legal. noite para o dia. Então, a questão da subjetividade também é importante, porque às vezes tem que botar na balança. Olha, esse emprego agora, ele não é nenhum que é o meu sonho de vida, nem o que eu pretendo fazer. Mas ele é importante eu ganhar o dinheiro aqui para eu conseguir chegar aqui e aí eu fazer o que eu gosto. E aí, só que aí essa subjetividade não dá tempo do borderline pensar, porque ele vai jogar para o alto e aí vem as porcarias uma atrás da outra. Mas eu vejo muitos propósitos muito bonitos por trás dos comportamentos border, sabe? São pessoas bem interessantes, mas realmente podem ser muito complexas de conviver. Sim, minha mãe, ela é, teve que conhecer um outro universo. Normal. E me diz uma coisa, no teu Instagram você coloca também, você posta alguns vídeos, alguns Ah, é conselhos? verdade. O Instagram é eu não sou o TPB. TPB de transtorno de personalidade De borderline. borderline. Eu não E- sou o TPB, tudo junto. Eu não sou o Isso, TPB. E não tem tio, exatamente. não tem tio e nem assim. Não, não, não. É Eu não arroba quem, sou o né? TPB. Arroba eu não sou o É, TPB. eu fiz o Instagram para facilitar o contato com as pessoas e também eu gosto muito de escrever. Aí as pessoas me falam, quando é que você vai escrever o livro? Como é que você vai escrever o livro? Eu penso, ai meu Deus, eu tenho uma vontade de escrever o meu livro. Ué, Já vamos até lá, imaginei. vamos É, lá. eu nunca escrevi um livro, mas eu gosto muito de escrever. Então, assim, eu uso muito o Instagram para. Eu escrevo assim, eu utilizo os meus sentimentos do dia, daquela semana, ou alguns insights que eu tenho do nada, e coloco ali para. Então, cada hora é uma coisa diferente que eu vou tocando. Então, assim, e eu também vou me informando. Então, já expliquei o borderline, o nome, a origem na psicanálise, mas eu também falo, não, eu sempre deixo lá claro, não sou psicóloga, não sou psiquiatra,
Porque tem gente que quer fazer terapia comigo. Eu falo, não dá. Eu falo assim, não dá. Isso é antiético. Eu não vou, eu não faço. Aham. Mas eu tenho, assim, mas eu tenho sigilo, ó, por caráter, Claro, tá sabe? certo. Porque é muito legal, porque assim, quando eu entro no meu Instagram pessoal ali, que é fechado, só pro tiquinho de pessoa, porque ninguém tem a ver com a minha vida, aí vem aquelas coisas da vida perfeita das pessoas, né? Aí quando eu entro no meu Instagram, eu falo meu Instagram psiquiátrico, olha, eu abro o direct, as pessoas elas não me conhecem, elas me jogam na cara assim, tudo que você vê que, tipo, Débora me acha a pessoa mais feia do mundo, gorda, horrorosa, e eu vomito toda vez que eu como pizza. Vamos supor. Mas assim, sem me conhecer. Aí eu penso, nossa, obrigada. Eu penso, nossa, a pessoa, gente, isso não é uma vez, não, são várias. Eu escuto tudo do mundo, assim, de coisa. Cara, eu tô lidando com vida real. Isso Isso é aí. lindo, isso é maravilhoso. Eu não quero É, ver besteira, sabe? Eu sei, por trás do Instagram tem milhões de questões, mas a pessoa chegar para mim tipo, falar aquilo que não é aprovado socialmente. Nossa, eu amo escutar, é realmente muito, assim, prazeroso. Primeiro, o conhecimento, os conhecimento liberta mesmo. Eu isso aí. sempre amei conhecimento, então eu fui estudar. E aí, felizmente, assim, eu sou formada em língua inglesa, então pude usar também, ler livros e vídeos em inglês, né, que ajuda muito. Mas repartir isso, né? Então, as pessoas quando querem te contactar, elas usam o Eu Não Sou o TPB? É isso? É a forma Sim, correta de te... Ou você tem algum sim. outro meio que as pessoas podem se comunicar com você? O mais Não, fácil é eu não esse, sou né? TPB, eu entro todos os dias Tá, e como assim, eu conheço, é muito raro, quer dizer, muito raro, eu não desapareço do eu não sou TPB, porque o Instagram ali eu sei que eu estou lidando com pacientes borderline. Pacientes borderline são sensíveis, existe uma taxa de 10% de suicídio, infelizmente, na doença. Eu já conversei com pessoas que queriam se matar, ou que voltaram da internação por ter tentado suicídio. Isso aí assim, essas coisas bem pesadas são no meu cotidiano, mas tá. tudo bem, tudo bem. E aí eu falo lá, até nos meus vídeos eu coloco, olha, gente, entra lá no Instagram e me manda mensagem, porque não tem como ver, sabe, tudo. Ainda mais que tem dia que eu tô bem, mas tem dia que eu não tô podendo nada. E quando eu não tô podendo nada, eu coloco um story lá. Gente, eu não respondi, mas eu volto, sabe? É isso Porque aí. aí Legal. para não se sentirem abandonados. Eu nem mimo Com nem sumo, certeza. Não, entendeu? não, tá certo. Então, legal. Então, você já deu o tua referencial. Eu incentivo as pessoas a assistirem. Ela tem umas coisas muito legais, até as de humor, muito legal mesmo. Eu indico, né? E se vocês precisarem de psicanalista, bom, estamos aqui, né? O meu é facinho, é mauro.gertner@gmail.com. O da Tati Hades, é que é uma grande especialista em borderline, que é a Sim, dotati.ades@gmail.com também, e tem o canal dela que vocês deve estar assistindo esse vídeo através do canal da Tati, né? E nós, mesmo se nós não conseguimos ajudar, a gente pode indicar quem possa, né? Então nós claro. ficamos nesses todos. Tem o da Débora, tem o Eu Não Sou TPB, tem o da Tati, tem o meu e assim vamos. Bom, Débora, nós, infelizmente, temos um tempo aí curto, né? Não deu para falar muita É. coisa, deu para falar só aquilo que a gente gostaria, pelo menos, de ouvir. A gente espera fazer mais um outro depois com você, com outros temas um pouco mais diferentes. Agradeço, porque é muito Poder abrir. conteúdo realmente. Acabo me Então, a gente perdendo. pode abrir bastante coisa, bastante assunto, não é? Uhum. Olha, a gente só tem a agradecer e espero que a gente consiga Sabe, eu, te eu, ajudar a eu, fazer um trabalho mas eu acho legal. que eu falaria só uma frase que eu acho que é a mais importante para os pacientes borderline. Você Uhum. não está sozinho.
Você não é Maravilha. a única pessoa do mundo a sentir o que você sente. E nós Então, estamos aqui para te tem um apoiar. caminho. Sim, Exatamente. então eu sempre falo Nós lá, sim. vamos comigo, me conta, o que que você acha disso? E aí eu começo a dividir, agora eu comecei a dividir a opinião dos outros. Muito Eles me bom. mandam textos bonitos de sentimento, mas aí não querem postar no deles pessoal, eu posto anonimamente, e a galera adora. Maravilha. Ótimo. Então, pessoal, é assim, como diz ela, vocês não estão sós e a gente está com vocês e conte conosco a qualquer momento, tá bom? Sim, Essa acho que é a sim, grande mensagem, né, Débora? é, Isso aí. essa é a grande mensagem, Maravilha. Então, olha, tá? obrigado, obrigado mesmo, né? E vamos ver se a Foi gente um se encontra prazer, numa próxima vez. É um eu que grande prazer, agradeço. tá? Um abração. Tá.